Você olha para a tela do celular mais uma vez. Os minutos se arrastam impiedosos, a ansiedade aperta o peito como um torno invisível, e você começa a fabricar justificativas patéticas para o silêncio que ecoa do outro lado. Ela está ocupada, você diz a si mesmo. O dia de trabalho deve estar exaustivo. Ela deve ter esquecido de carregar a bateria, mas nas profundezas da sua consciência, uma voz silenciosa e cruel sussurra a verdade nua e crua que você tem pavor de encarar. Você não é a prioridade, você é a conveniência. A opção segura e monótona para a qual ela recorre quando o resto do mundo falha, quando a adrenalina de outras conquistas perde o efeito ou simplesmente quando o tédio de um domingo à tarde bate à porta. E a culpa de estar nesse lugar sombrio, de ser tratado como um plano de contingência empoeirado na prateleira da vida de outra pessoa, não é dela. É exclusivamente sua. Você construiu a própria jaula no exato momento em que confundiu subserviência cega com afeto genuíno. Você comprou a grande ilusão moderna de que estar sempre disponível, sempre sorridente e sempre pronto para ceder faria de você um homem insubstituível. O resultado dessa submissão voluntária é que você se tornou invisível. A triste e imutável ironia da dinâmica humana é que nós desprezamos instintivamente aquilo que é abundante e não exige esforço para ser conquistado. Quando você responde a uma mensagem, antes mesmo de a notificação terminar de soar no aparelho, quando você desmarca os seus próprios compromissos, sacrifica o seu suor e altera a sua rotina por alguém que mal consegue decidir se quer tomar um café com você no final de semana, você está enviando uma mensagem devastadora ao subconsciente dela. Você está gritando, sem usar uma única palavra, que o seu tempo não vale absolutamente nada. E se o seu recurso mais precioso e irrecuperável não tem valor para você mesmo, por qual motivo insano teria valor para ela? A disponibilidade absoluta e incondicional não comunica força, não comunica amor e muito menos lealdade. Ela comunica desespero puro. Comunica que a sua vida é um quadro em branco, desesperado para ser preenchido por qualquer migalha de atenção que alguém decida atirar na sua direção. Há mais de 2000 anos, caminhando pelas ruas de mármore e poeira de Roma, o filósofo Sêneca já observava esse exato comportamento destrutivo corroendo a alma dos homens de sua época. Ele escreveu, com uma clareza que corta as nossas ilusões até os dias de hoje, que os seres humanos são extremamente rigorosos em proteger o seu dinheiro, as suas propriedades e as suas terras, chegando a pegar em armas para defender fronteiras imaginárias. No entanto, quando se trata de perder tempo, são de uma generosidade beirando a loucura. Sêneca entendia profundamente que o tempo é o único recurso que nenhuma fortuna pode comprar de volta. É o próprio tecido da nossa existência, escorrendo pelos dedos. Quando você entrega o seu tempo de forma irrestrita a quem te oferece apenas sombras de presença, você não está sendo um cavalheiro gentil, digno de um romance clássico. Você está cometendo um assassinato silencioso contra si mesmo, desperdiçando a única vida que o universo lhe concedeu. Epicteto, um homem que nasceu acorrentado como escravo e se libertou através do domínio absoluto da própria mente, completaria esse raciocínio com uma pancada na nossa vaidade. Ele afirmava que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Se as suas emoções oscilam de acordo com um ícone de visualização em um aplicativo, se a sua postura e a sua agenda são ditadas pelo humor instável ou pela vontade caprichosa de uma mulher, você mesmo colocou as correntes nos próprios pulsos e entregou a chave nas mãos dela. Você entregou o trono do seu império interior para um invasor que sequer precisou lutar para conquistá-lo. Olhe atentamente para a arquitetura da sua realidade atual.
Você acorda e a primeira coisa que os seus olhos buscam é a tela brilhante, caçando uma prova de que você existe para ela. Você passa o dia navegando por um mar turvo de ansiedade, perdendo energia vital, tentando interpretar o tom de uma resposta fria de 2 palavras. O seu foco no trabalho evapora. Os seus projetos pessoais, os seus sonhos reais ficam acumulando poeira no fundo de uma gaveta mental. O seu treino na academia é executado com a mente distante, imaginando cenários fictícios onde você finalmente prova o seu valor e consegue a validação que implora. Essa necessidade doentia e incessante de aprovação externa é a verdadeira praga do homem moderno. Nós fomos brutalmente condicionados por uma cultura de romantismo frágil a acreditar que o amor verdadeiro exige anulação. Fomos doutrinados a pensar que o homem ideal é um eterno provedor de favores, um escudeiro que não tem vontades próprias. Mas a realidade do mundo não opera pelas regras de uma canção triste. No mundo real e implacável, a previsibilidade mata a atração com requintes de crueldade. A ausência de um propósito pessoal aniquila qualquer faísca de respeito. Quando a sua vida inteira orbita ao redor da necessidade de ser aceito por alguém, você perde instantaneamente o seu próprio centro de gravidade. Você deixa de ser uma força da natureza e passa a ser um satélite vagando no espaço escuro, frio e sem luz própria, dependendo inteiramente do brilho e do calor de outra estrela para ter algum significado. E é exatamente neste ponto que precisamos estilhaçar o espelho das suas desculpas reconfortantes. Você diz para si mesmo que é apenas um cara bom e decente, que está apenas demonstrando que se importa de verdade, querendo provar que é diferente dos outros caras que já passaram pela vida dela. Essa é a mentira mais bem elaborada que a sua mente fraca criou para proteger o seu próprio ego da dor cortante da rejeição. A verdade sombria que se esconde por trás dessa bondade artificial é que você age como um capacho, porque tem um medo paralisante e terrível de ficar sozinho com os seus próprios pensamentos. Você tem um pavor profundo de impor qualquer tipo de limite, porque acredita, no seu íntimo, que se exigir um pingo de dignidade, se cobrar reciprocidade, ela vai simplesmente virar as costas, ir embora e encontrar alguém que exija menos. E quer saber a parte mais devastadora disso tudo? Ela provavelmente vai embora mesmo, justamente porque o seu medo exalou um cheiro de fraqueza que ela detectou a quilômetros de distância. Mulheres possuem um radar instintivo brutal, afiado por milênios de evolução humana, projetado especificamente para detectar insegurança e falta de firmeza. Elas são biologicamente programadas para não respeitar homens que são incapazes de respeitar a si mesmos. Não há como contornar essa lei da natureza. Se você tolera cancelamentos de última hora, forçando um sorriso de compreensão, se você engole desculpas esfarrapadas para ausências prolongadas, fingindo que está tudo bem, você está assinando e carimbando o seu próprio atestado de insignificância. O homem que não possui a coragem visceral de dizer não, o homem que não tem a força de se levantar e se afastar de uma mesa onde o respeito deixou de ser servido há muito tempo, é um homem que já perdeu a guerra muito antes de pisar no campo de batalha. Para reverter essa dinâmica humilhante, você não precisa decorar táticas de manipulação de internet ou fingir ser um vilão frio de um filme de ação. Você não precisa ignorá-la de propósito, contando os minutos no relógio com as mãos suando, apenas para tentar parecer um homem ocupado. Isso é comportamento de menino imaturo, jogando xadrez com regras de damas. O estoicismo nos arranca das ilusões superficiais e nos joga no abismo da essência. A filosofia exige que você não finja ter valor. Ela exige que você se torne o próprio valor.
Marco Aurélio, o imperador de Roma e indiscutivelmente o homem mais poderoso de todo o seu tempo, escreveu em seus diários forjados em meio a guerras e traições que a verdadeira paz nunca vem da tentativa inútil de controlar os outros, mas da vitória silenciosa de dominar a si mesmo. Ele liderava exércitos colossais, administrava um império que se estendia por continentes e lidava com pressões que esmagariam qualquer homem comum, mas o foco principal de sua existência era a fortaleza inexpugnável de sua própria mente. Pense na magnitude disso. Se o homem que tinha o mundo conhecido curvado aos seus pés encontrava tempo e disciplina para focar em sua própria missão e no polimento do seu caráter, qual é a desculpa que você tem para paralisar o seu destino inteiro por causa de uma mensagem visualizada e não respondida? A fundação do respeito repousa sobre a rocha da escassez. O ouro não é reverenciado por ser brilhante, mas por ser raro, difícil de encontrar e duro de ser forjado. A sua atenção, a sua presença, a sua energia mental e o seu compromisso devem ser tratados como o ouro da sua própria vida. Eles são prêmios que devem ser conquistados através de reciprocidade clara e ações justas, e jamais panfletos baratos distribuídos desesperadamente na esquina para quem passar. Quando você pega toda essa energia massiva que estava desperdiçando, correndo atrás de sombras e tentando decifrar comportamentos alheios, e a redireciona de volta para a construção de si mesmo, uma transformação profunda altera a sua realidade. Você deixa de ser o homem que busca água lamacenta no deserto e aceita qualquer humilhação para matar a sede, e se transforma no homem que construiu o seu próprio oásis. Você se torna seletivo. Você não entra em pânico se uma nuvem passageira não trouxer chuva, porque a sua fonte é interna. Ao estabelecer o seu propósito como a verdadeira prioridade, a sua felicidade deixa de ser uma moeda amassada na mão de pessoas que não sabem o que querem da vida. Esse estado de desapego absoluto não é arrogância, é a postura silenciosa de quem sabe exatamente para onde está indo. E é essa caminhada firme e inabalável que aciona os gatilhos mais antigos e profundos de admiração. A atração genuína nunca nasce da pena ou da insistência. Ela nasce da percepção de força, mas atravessar essa ponte exige dor, exige arrancar pela raiz a vaidade covarde de querer agradar a todos. Exige confrontar o luto de não ser o centro do universo de alguém que você insiste em colocar em um pedestal que ela nunca pediu para ocupar. Exige a disciplina violenta de ver o telefone acender, reconhecer o nome na tela e escolher conscientemente terminar o que você começou antes de dar a ela o seu tempo. É o fim da era em que você aceitou ser o figurante dispensável no teatro da vida de outra pessoa. É o início de um caminho denso, exigente e muitas vezes solitário, mas é a única trilha forjada neste mundo capaz de devolver a posse da sua própria alma. Se você sente esse peso, comente liberdade. Existe uma mentira sedutora e venenosa que foi plantada na sua mente desde a infância, cultivada por filmes românticos, conselhos de revistas superficiais e uma sociedade que glorifica a fragilidade. Disseram a você que, para ser um homem desejado e digno de amor, você precisava ser emocionalmente disponível. Mas eles distorceram o significado dessa expressão até que ela se transformasse em uma armadilha mortal. Eles fizeram você acreditar que ser emocionalmente disponível significa ser um livro aberto e escancarado, cujas páginas qualquer um pode rasgar. Fizeram você confundir empatia com submissão emocional e transformaram a sua capacidade de se importar em um botão de autodestruição que você entregou de bom grado nas mãos de outra pessoa. A dura realidade:
aquela que ninguém tem coragem de sussurrar nos seus ouvidos, é que no exato instante em que uma mulher percebe que pode controlar o seu estado de espírito com uma simples mudança de tom de voz ou com uma demora calculada para responder a uma mensagem, ela passa a ser a dona da sua alma. Você deixa de ser o arquiteto da sua vida e se torna apenas um refém das variações hormonais e dos caprichos de um ser humano tão falho quanto você. O desapego emocional, ao contrário do que a cultura moderna prega, não é uma armadura de gelo. Não significa que você deve se transformar em uma máquina fria, insensível e incapaz de amar. Essa é a interpretação dos fracos que não conseguem equilibrar a balança. O verdadeiro desapego emocional é a forma mais elevada de soberania pessoal. É a capacidade de observar a tempestade se formando no horizonte, de sentir o vento frio batendo no seu rosto e ainda assim decidir conscientemente que a sua fundação não será abalada. É a arte majestosa de não permitir que o seu valor, a sua paz de espírito e o seu foco sejam sequestrados pela reação ou pela inércia de quem quer que seja. Quando você condiciona a sua felicidade à validação dela, você está construindo o seu castelo sobre a areia movediça. Basta que ela acorde em um dia ruim, basta que ela decida que precisa de espaço, ou simplesmente que ela perca temporariamente o interesse para que a sua estrutura inteira desabe em um espetáculo de ansiedade e desespero. Para entender a gravidade desse crime que você comete contra si mesmo, precisamos voltar no tempo e observar a mente de ferro de Epicteto. Ele não era um rei em um palácio protegido. Ele nasceu como um escravo, uma propriedade legal de outro homem, sofrendo agressões físicas que o deixaram manco para o resto de seus dias. O corpo de Epicteto estava acorrentado, mas a sua mente pairava em uma liberdade tão absoluta que até mesmo os imperadores a invejavam. Ele nos confrontou com um questionamento que deveria queimar na sua consciência toda vez que você pegar o celular com as mãos trêmulas. Ele perguntou: por que um homem ficaria enfurecido se alguém entregasse o seu corpo físico para ser espancado por um estranho na rua, mas não sente a menor vergonha em entregar a própria mente para ser atormentada, confundida e violentada por qualquer pessoa que decida lhe dirigir palavras frias ou atitudes distantes? Pense na profundidade cirúrgica dessa observação. Você protege a sua conta bancária com senhas complexas, tranca a porta da sua casa para evitar ladrões, mas deixa o cofre da sua estabilidade mental completamente escancarado para que uma mulher entre, faça uma bagunça e saia sem sequer fechar a porta. Essa é a dor crônica do homem moderno. Você vive em um estado de alerta constante, um soldado exausto em uma guerra de nervos onde o inimigo é a sua própria imaginação. O cenário é sempre tragicamente idêntico. Vocês estão conversando, a dinâmica parece fluir perfeitamente. Os emojis trocados alimentam a sua falsa sensação de segurança. De repente, como se um interruptor oculto fosse desligado, o comportamento dela congela. As mensagens longas se transformam em respostas secas de uma única palavra. O tempo de resposta se estica de minutos para horas intermináveis. E o que você faz? Em vez de manter a sua postura e continuar focado na sua própria jornada, você entra em um colapso interno. Uma tempestade de cortisol inunda o seu cérebro. Você começa a vasculhar o histórico da conversa como um detetive forense desesperado, caçando o exato momento em que você supostamente cometeu um erro fatal. Você repassa cada palavra dita, questiona se foi ousado demais, amigável demais, disponível demais. Você cria teorias conspiratórias complexas para justificar o silêncio dela. Essa espiral de pensamento obsessivo é a prova irrefutável de que você perdeu o seu centro. Você está tentando consertar algo que você nem sequer quebrou.
assumindo a culpa por uma mudança de humor que, na esmagadora maioria das vezes, não tem absolutamente nada a ver com você. Pode ser que ela esteja lidando com os próprios demônios. Pode ser que ela esteja testando os seus limites, ou pode ser que, e isso dói admitir, ela simplesmente tenha focado a atenção em um homem que ela considera de maior valor naquele momento. Independentemente do motivo, a sua reação de pânico é o prego final no caixão da atração. Quando você tenta compensar o afastamento dela dobrando a sua aposta, enviando mensagens duplas, perguntando se está tudo bem com aquele tom de cachorrinho que caiu do caminhão de mudança, você está implorando por compaixão. E anote isso na sua mente com letras de fogo. A compaixão é o sentimento mais repulsivo que existe quando o assunto é atração biológica. Nenhuma mulher na história da humanidade jamais sentiu desejo visceral por um homem de quem ela sentiu pena. A mente fraca vai tentar argumentar contra essa lógica. A sua voz interior, viciada na ilusão do romantismo, vai sussurrar que você só está sendo um cara legal, que você se preocupa com ela e que o amor exige sacrifícios. Destrua essa desculpa agora mesmo. Você não está sendo romântico, você está sendo carente. Você não está preocupado com o bem-estar dela. Você está aterrorizado com a ideia de perdê-la, porque no fundo sabe que não construiu nada de sólido na sua própria vida para se apoiar quando ela for embora. Você confunde uma dependência química de validação com afeto profundo. O verdadeiro afeto só pode existir entre dois indivíduos inteiros, fortes e independentes. O que você está oferecendo não é amor, é um fardo emocional disfarçado de devoção. Você está pedindo que ela carregue o peso da sua felicidade. E nenhuma mulher respeitável deseja assumir o papel de terapeuta ou mãe de um homem adulto. O confronto com essa realidade exige uma quebra de paradigma brutal. O homem estoico enxerga a mudança de comportamento alheia não como uma ameaça à sua sobrevivência, mas como um simples dado meteorológico. Se começa a chover, você não grita com as nuvens, você simplesmente abre um guarda-chuva ou muda a sua rota. Quando ela recua e a temperatura da interação despenca, a sua única resposta aceitável é o silêncio calmo de quem tem um império interior para governar. Ela demorou 12 horas para responder uma mensagem simples? Excelente. Você tem 12 horas ininterruptas para se dedicar ao seu corpo, aos seus projetos financeiros, aos seus estudos e ao polimento da sua disciplina. Ela cancelou o encontro de sexta à noite com uma desculpa vaga de cansaço? Perfeito. A sua sexta-feira acaba de ser liberada para que você possa avançar um passo além dos seus concorrentes no jogo real da vida. Você não faz birra, não bloqueia o contato em um acesso de raiva infantil, não escreve textos passivo-agressivos para tentar arrancar uma reação. A sua resposta é a indiferença majestosa de um rei que não se perturba com o barulho que os camponeses fazem do lado de fora dos muros do castelo. E é aqui que a mágica da psicologia humana começa a operar a seu favor, não através de manipulação, mas através da ordem natural das coisas. Mulheres testam os homens subconscientemente de forma contínua. Elas atiram pedras no seu lago para ver se a água fica turva ou se absorve o impacto e volta a ficar cristalina. Quando ela se afasta e percebe que você não entrou em pânico, quando ela espera que você rasteje pedindo migalhas de atenção e, em vez disso, encontra o silêncio de um homem ocupado com o próprio destino, ocorre um curto-circuito no sistema de crenças dela. A ausência da sua necessidade desesperada cria um vácuo, e a natureza detesta o vácuo. A curiosidade toma o lugar da previsibilidade. Ela começa a se questionar por que as táticas que funcionam para desestabilizar os outros, 99% dos homens, não têm o menor efeito sobre você. Ela passa a enxergar você não como um fã-clube de um homem só.
mas como um indivíduo de alto valor que não tem medo de perdê-la. Essa é a verdadeira dinâmica do poder, enraizada na calma e na convicção inabalável de que a sua vida já é completa sem ela. O desapego emocional transforma você em uma âncora de estabilidade, em um mundo onde quase todo mundo está se afogando em neuroses. Quando você para de caçar borboletas e foca na construção de um jardim magnífico, não apenas as borboletas vêm até você, mas você percebe que a verdadeira beleza sempre esteve na sua capacidade de plantar, cultivar e florescer por conta própria. Esse é o momento em que você deixa de ser uma opção barata em um cardápio extenso e se torna o prato principal que poucos têm a honra de provar. Se você está pronto para retomar o controle absoluto da sua mente e não ceder nem mais 1 milímetro do seu território emocional, comente soberania. A fronteira entre a reverência e o desprezo não é definida por declarações apaixonadas ou promessas vazias, mas pela capacidade brutal de um homem em estabelecer limites inegociáveis. A grande tragédia da masculinidade contemporânea é que a esmagadora maioria de vocês foi adestrada desde o berço para enxergar o ato de dizer não como uma ofensa imperdoável. Vocês foram convencidos por uma cultura que celebra a complacência e a frouxidão de caráter, de que impor barreiras claras é um sinal de arrogância ou de insensibilidade. O resultado dessa lavagem cerebral é que você se transformou em uma praça pública. Uma praça não tem portões, não tem guardas e não tem critérios de entrada. Qualquer pessoa pode entrar, sentar, consumir o espaço, jogar o próprio lixo emocional no chão e ir embora sem sofrer qualquer tipo de consequência ou punição. Quando você não ergue muros de proteção ao redor do seu tempo e da sua energia, você convida a humilhação para morar dentro da sua própria casa, deitar na sua cama e ditar as regras da sua existência. Você vive a ilusão perigosa de que a flexibilidade absoluta o tornará uma figura indispensável. Imagine o cenário exato que provavelmente já se repetiu inúmeras vezes na sua narrativa pessoal recente. Ela passa o dia inteiro fria, distante, visualizando as suas tentativas de contato e respondendo com a profundidade de um poço seco. Então, quando a noite cai e os planos originais dela fracassam de forma humilhante, quando o tédio bate forte ou quando a fonte de atenção primária dela evapora, o seu telefone acende às 11h30 da noite com um convite repentino para sair ou para ir até a casa dela. A sua reação imediata é o pulso acelerado de uma falsa vitória. Você abandona o seu descanso sagrado, ignora a sua programação do dia seguinte, veste a sua melhor roupa e corre na direção dela na calada da noite, acreditando piamente que está marcando pontos valiosos no placar de um romance imaginário. O que você não percebe, mergulhado na sua cegueira voluntária, é que a mensagem subconsciente que você acabou de enviar tem o poder destrutivo de uma detonação nuclear. Você não comunicou amor ardente. Você comunicou que a sua vida é tão vazia, tão desprovida de significado e de propósitos maiores, que você está plenamente disposto a atuar como um mero tapa-buraco na agenda de alguém que o trata como a última opção de descarte. Nesse exato milissegundo, qualquer resquício de mistério, respeito ou admiração que ela pudesse nutrir pela sua figura é incinerado instantaneamente. As mulheres possuem um detector implacável, afiado por éons de evolução comportamental para avaliar o valor real do tempo de um homem. Elas testam as suas defesas não necessariamente por uma maldade sádica e calculada, mas por um instinto cego de sobrevivência que busca solidez, força e liderança. Elas empurram a linha imaginária da sua dignidade para ver até onde você recua. Se você recua infinitamente, cedendo a cada capricho de última hora,
aceitando comportamentos dúbios e engolindo a falta de reciprocidade em nome de uma suposta paz no relacionamento, você se torna previsível e patético. O limite não é uma ferramenta vil de controle sobre a vida do outro, é a proclamação oficial da soberania sobre si mesmo. Dizer um simples e firme, não posso sair hoje, pois já tenho outros planos, sem adicionar parágrafos intermináveis de justificativas nervosas e desculpas esfarrapadas para amaciar o golpe, é o ato de rebelião mais atraente que um homem pode cometer no cenário moderno. É a prova incontestável de que você não orbita o universo gravitacional dela, mas sim que governa o seu próprio sistema solar com pulso firme. O imperador Marco Aurélio, enfrentando não apenas as hordas de bárbaros nas fronteiras gélidas de seu império gigantesco, mas também a traição constante no Senado e as decepções mundanas do convívio humano, forjou uma máxima que deveria ser esculpida nas paredes do seu quarto. Ele declarou com a secura e o peso característicos da filosofia prática que você não deve perder mais um único segundo de vida discutindo sobre o que um homem bom e valoroso deve ser. Você deve simplesmente focar em ser esse homem. A sabedoria milenar contida nessa frase solitária destrói a sua segunda pior e mais visível fraqueza, que é a sua necessidade compulsiva de falar demais. Vocês estão perdendo a guerra da atração biológica todos os dias porque abriram mão do poder sombrio e misterioso da ação silenciosa, trocando-o pela falácia dos grandes discursos sentimentais. O sujeito contemporâneo virou um advogado patético de defesa de si mesmo, sempre tentando argumentar desesperadamente diante do tribunal feminino o porquê ele merece uma chance, o porquê ele é radicalmente diferente dos antigos namorados tóxicos dela e o porquê as suas intenções são puras, nobres e merecedoras de um prêmio. Você gasta horas preciosas da sua juventude digitando blocos de texto gigantescos no aparelho celular, criando teses emocionais complexas para explicar as suas mágoas, para cobrar uma postura digna dela ou para tentar, em um ato final de desespero, fazê-la entender a profundidade da dor que a indiferença dela lhe causa. Isso é o equivalente psicológico de implorar por caridade de joelhos na chuva. As palavras, no campo de batalha da atração crua, implacável e instintiva, são apenas ruído branco inútil. Elas não têm peso, não têm textura e não carregam a força da gravidade necessária para curvar a percepção de ninguém. Ela já escutou o roteiro ensaiado do cara legal, do homem sensível e do parceiro diferente, saindo da boca frouxa de dezenas de outros sujeitos carentes muito antes de você aparecer na vida dela. Quando você tenta convencê-la do seu alto valor de mercado, através da retórica e do excesso de comunicação, você soa exatamente como o vendedor porta a porta suado e em pânico, oferecendo agressivamente um produto que a dona da casa já decidiu que não quer comprar. A verdadeira autoridade masculina nunca se explica e nunca pede licença. Ela simplesmente se manifesta no mundo físico como uma tempestade inevitável. Antes de avançarmos, lembre-se, a teoria sem prática é só entretenimento. Se busca controle emocional onde importa, o e-book, O Silêncio que faz ela respeitar você, é seu manual de campo para a postura e dignidade masculina. Link fixado nos comentários. Agora, voltando. O seu foco absoluto deve ser arrancado da sua língua e transferido violentamente para as suas atitudes concretas e tangíveis. O desejo genuíno não responde à lógica verbal bem articulada. Ele responde a gatilhos comportamentais de alto impacto emocional. Quando você percebe, olhando friamente para os fatos, que está investindo toda a sua energia vital, o seu capital financeiro e o seu tempo livre na relação,
e recebendo apenas o troco do pão como retorno, a solução nunca é sentar no sofá da sala para ter uma conversa madura e esclarecedora sobre os rumos e os rótulos da relação. Longas discussões sobre a relação não consertam a falta de desejo visceral e não fabricam respeito onde a fonte já secou até o fundo. A única resposta tática viável, a única manobra digna da postura de um homem com orientação estoica, é a remoção imediata da sua presença. É a retração absoluta e calculada da sua energia. Se a balança do esforço está desequilibrada contra você, você não coloca mais peso de chumbo no seu lado na esperança infantil de consertar o mecanismo quebrado. Você simplesmente retira o seu patrimônio da mesa de apostas, dá as costas para o cassino e vai cuidar dos seus próprios negócios e do seu próprio império. Essa mudança de paradigma assusta a maioria dos homens até a medula porque confronta o medo mais antigo e irracional que habita a psique humana, que é o terror absoluto da rejeição e da solidão. Você treme com a ideia sombria de que, ao parar de iniciar todas as conversas pela manhã, ao parar de planejar todos os encontros de final de semana com antecedência e ao parar de oferecer o seu ombro largo como suporte incondicional para as crises dramáticas dela, ela simplesmente desapareça na névoa e nunca mais olhe para trás. Mas você precisa ter a frieza de encarar a realidade de frente, por mais que a visão seja grotesca. Se a única maldita coisa que mantém essa mulher ancorada na sua vida é o fato de você estar executando o trabalho braçal e emocional de duas pessoas simultaneamente, ela já não está lá de verdade. Você está vivendo em um relacionamento fantasma, abraçado com força a uma ilusão que só se mantém respirando por aparelhos porque você injeta combustível do próprio sangue desesperadamente todos os dias. Deixar que o silêncio atue a seu favor é o teste definitivo de choque com a realidade. Ao dar um passo firme para trás, você permite que a lei universal da reciprocidade atue como um juiz neutro e implacável sobre a situação. Se ela realmente enxerga 1 miligrama de valor na sua existência, além da mera utilidade prática, a ausência repentina do seu esforço excessivo vai soar como uma sirene de ataque aéreo na mente dela. Ela sentirá a perda abrupta do conforto quente da sua presença garantida e terá que se mover, investir energia, abaixar o orgulho e batalhar ativamente para reconquistar o território confortável que ela perdeu por pura negligência. E se ela não fizer absolutamente nada, se o seu silêncio majestoso for respondido apenas com um eco de mais silêncio e o distanciamento entre vocês se tornar permanente, então compreenda de uma vez por todas que o universo, ou Deus, ou a ironia do destino, acabou de prestar o maior favor da sua vida inteira. Essa filtragem natural e brutal é o mecanismo de defesa definitivo que protege o homem que encontrou o seu propósito inabalável. Você não está agindo de forma fria, calculista ou com um desejo vil de vingança mesquinha ao tomar essa postura dura. Você está apenas aplicando a justiça básica à sua própria biografia antes que o tempo esgote. Estar excessiva e permanentemente disponível para quem não retribui é um crime de lesa majestade cometido contra as suas próprias ambições e contra o seu próprio potencial adormecido. Faça um cálculo rápido e doloroso na sua mente agora mesmo. Imagine a força indomável que você teria nas mãos se pegasse todas essas centenas de horas desperdiçadas como um espião patético, analisando as postagens e os movimentos online dela nas redes sociais. Todo esse tempo valioso gasto tentando decifrar o verdadeiro significado oculto de respostas vagas e monossilábicas. E investisse essa montanha de energia na construção de uma mentalidade de aço temperado, em uma disciplina física que transforma o seu corpo em uma máquina de guerra.
e na edificação tijolo por tijolo da sua independência financeira inabalável. As dinâmicas sociais ditam que as mulheres são criaturas de natureza seletiva implacável. Elas são instintivamente puxadas pela força da gravidade em direção a homens que já estão cravando a bandeira no topo das suas próprias montanhas de sucesso pessoal e sentem uma repulsa silenciosa por aqueles que estão parados no fundo do vale escuro, olhando para cima com os olhos marejados e implorando para que elas desçam e façam companhia. Quando a sua agenda mental e física está completamente lotada de compromissos inadiáveis com o seu próprio crescimento e evolução, a indisponibilidade acontece por padrão de fábrica, não como uma tática barata de manipulação de sentimentos. Essa mudança drástica na direção do seu leme cria uma aura de densidade e gravidade ao seu redor. Você deixa de ser uma figura plana, chata e previsível, cujos pensamentos e próximos movimentos ela pode antecipar de olhos fechados, e se converte em um desafio intelectual. Um homem cujos passos pesados são ditados por um norte magnético interno absolutamente inegociável. Se você cansou de se explicar como um garoto assustado e está pronto para erguer seus próprios muros de contenção, comente fronteira. Existe um veneno silencioso que você ingere voluntariamente todos os dias e que mata qualquer faísca de desejo antes mesmo que ela tenha a chance de inflamar. Esse veneno atende pelo nome de previsibilidade. Vivemos na era patética da exposição contínua, um tempo onde os indivíduos sentem a necessidade doentia de transmitir cada detalhe banal de suas existências para o mundo. Você acorda e envia a clássica mensagem de bom dia. Você almoça e relata o cardápio. Você sai do trabalho e avisa que está indo para casa. Você transformou a sua própria vida em um livro monótono, aberto nas primeiras páginas, escrito com uma caligrafia preguiçosa que ela já leu e decorou por completo. E aqui reside a armadilha letal da psicologia humana que você insiste em ignorar. O cérebro humano é biologicamente programado para descartar e ignorar aquilo que ele já mapeou e compreendeu em sua totalidade. A transparência absoluta aniquila a curiosidade. E sem curiosidade, o território fértil onde a atração cria suas raízes mais profundas se transforma em um deserto árido e sem vida. Quando você oferece o mapa completo do seu labirinto interno nas primeiras 24 horas de interação, você assassina o mistério. E o mistério é o oxigênio do desejo instintivo. Se ela sabe exatamente onde você está, o que você está sentindo e qual será o seu exato movimento na próxima sexta-feira à noite, não há o menor motivo para que ela pense em você durante o dia. Não existem lacunas para a imaginação dela preencher. Ela não precisa se perguntar se existe outra prioridade na sua mira. Não precisa questionar se os seus horários são disputados por outras pessoas ou obrigações, porque você mesmo já tratou de eliminar qualquer sombra de dúvida ao se comportar como um rastreador humano em tempo real. A atração genuína nunca é construída na certeza absoluta. Ela é forjada na incerteza, naquele espaço nebuloso e sombrio, onde ela é forçada a tentar descobrir quem você realmente é quando não está se esforçando para impressioná-la. Ao narrar cada passo da sua rotina maçante, você não está criando intimidade como os filmes românticos lhe ensinaram. Você está sufocando a intriga por asfixia. Um homem que domina a arte de manter vastas regiões do seu império sob a névoa, que responde a perguntas intrusivas com um sorriso calmo e sem entregar o roteiro completo, converte-se em um enigma que a natureza feminina simplesmente não consegue resistir à tentação de tentar desvendar. Mas o que acontece quando a sua estratégia infantil de livro aberto falha de forma miserável e a falta de mistério cobra o seu preço inevitável?
Ocorre a colisão frontal com o monstro que mais assombra os pesadelos do homem contemporâneo, que é o abismo da rejeição. É o descarte cirúrgico e silencioso. O momento humilhante em que as mensagens param de ser respondidas, o distanciamento físico se torna frio e palpável, e você é abandonado no vácuo de um desprezo que sequer teve a decência de ser verbalizado. A forma como o sujeito comum lida com esse abandono é um espetáculo lamentável de degradação da própria alma. O seu ego de vidro entra em colapso completo. Você se encolhe na escuridão do seu quarto, consumido por uma melancolia doentia, questionando o seu próprio valor, a sua aparência, o saldo da sua conta bancária e a sua capacidade inata de ser aceito por alguém. Você entrega a chave do seu tribunal interior para que a simples preferência momentânea de uma mulher dite, de forma autoritária, a métrica do seu valor como indivíduo neste planeta. Sêneca, o estadista que caminhou nos corredores sangrentos do poder romano e testemunhou fortunas colossais desaparecerem do dia para a noite, alertou que não existe criatura mais digna de pena do que aquela que nunca enfrentou a adversidade. Para Sêneca, a quem não foi concedida a oportunidade de lutar contra tempestades severas, também foi negada a chance de provar a sua verdadeira fibra. O afastamento de alguém que você desejava não é uma tragédia cósmica ou um atestado divino da sua incompetência permanente. Esse descarte é o fogo ardente da forja, um teste fundamental para atestar a qualidade e a pureza do aço com o qual o seu caráter é feito. Se um simples não ou um distanciamento repentino possui força suficiente para colocar a sua estabilidade emocional de joelhos no chão, isso significa apenas que as suas raízes eram vergonhosamente rasas. Significa que você cometeu a atrocidade de construir o seu orgulho sobre o terreno pantanoso da aprovação de terceiros, e não sobre a rocha sólida das suas próprias conquistas e virtudes. Epicteto nos presenteou com a lâmina mais afiada da percepção da realidade quando sentenciou que não são os acontecimentos externos que nos destroem, mas única e exclusivamente o julgamento corrompido que fazemos dessas coisas. A pessoa que bloqueou o seu número ou que parou de investir tempo na relação não drenou o seu patrimônio financeiro, não amputou a sua saúde física, não apagou o seu conhecimento acumulado e não obliterou o seu propósito de vida. Ela apenas tomou uma decisão prosaica baseada nos próprios critérios instáveis, nas próprias feridas não curadas e na própria agenda secreta de interesses dela. O evento factual do término ou do distanciamento é neutro, frio e desprovido de qualquer significado apocalíptico. A dor aguda e insuportável que consome o seu peito é uma alucinação fabricada pelas defesas do seu ego mimado e viciado em validação. Quando você treina a sua mente para executar essa separação cirúrgica entre o fato incontestável do mundo externo e a sua narrativa dramática no mundo interno, a perda de interesse alheio deixa de ser uma ferida mortal e se transfigura em um sistema magnífico de filtragem providencial. Pense agora mesmo com o distanciamento frio de um general observando o campo de batalha do alto de uma colina. Por qual motivo ilógico e irracional você desejaria continuar investindo o seu capital mais irrecuperável, que é a poeira que escorre na ampulheta da sua vida, perseguindo o fantasma de alguém que necessita de um manual de instruções extravagante para enxergar o que você tem a oferecer? Quando uma figura feminina decide se ausentar, ela está lhe concedendo o favor inestimável de desocupar a cadeira na sua mesa e cessar o dreno da sua energia vital. Ela está purificando o seu círculo social para que você possa focar os seus esforços na única pessoa que tem o dever de jamais lhe abandonar, que é a figura imponente que o encara do outro lado do espelho todas as manhãs.
O praticante da filosofia prática não se humilha pedindo para que o desertor retorne às trincheiras. Ele simplesmente agradece o espaço liberado, reorganiza as tropas da própria mente e marcha sem olhar para trás rumo à próxima cordilheira. Essa repulsa inicial é a maior bússola de redirecionamento que um homem forte pode encontrar. Ela escancara as suas carências mais profundas, aponta o dedo exatamente para as deficiências da sua disciplina e traça o mapa das fortalezas internas que precisam ser erguidas até se tornarem absolutamente impenetráveis. E é exatamente durante a travessia desses oceanos de rejeição e confusão social que a verdadeira estirpe do comportamento soberano é colocada sob o microscópio da realidade. As mulheres são, devido à sua complexa arquitetura biológica e existencial, navegadoras contínuas de tempestades hormonais e psicológicas. Elas vivenciam alterações de temperatura mental de forma muito mais visceral e intensa do que o homem foi projetado para compreender. O pior e mais patético erro que você pode cometer diante dessa flutuação climática constante, seja na forma de um silêncio punitivo ou de uma discussão provocada propositalmente, é pular no mesmo barco furado e tentar afundar junto com a tempestade dela. Quando você reage com o peito estufado de raiva inútil, quando exige compromisso aos gritos, ou quando demonstra o desespero de um náufrago clamando por uma tábua de salvação, você abdica instantaneamente da coroa do seu próprio reino. Você abandona a montanha e desce voluntariamente para rastejar na planície do caos. A sua função perante a dinâmica complexa da atração não é agir como um espelho refletindo a instabilidade alheia. A sua obrigação moral e filosófica é atuar como o recife de coral milenar encravado nas profundezas do oceano. As correntes marítimas mudam de direção bruscamente. As águas se tornam revoltas, as tempestades arrastam toneladas de areia, mas o recife permanece imóvel, pesado, majestoso e indiferente ao drama que ocorre na superfície. Converter-se na âncora emocional de si mesmo significa que a sua paz não ouve provocações e não reage a tentativas de desestabilização. Se ela atua com frieza calculada para avaliar a sua dependência, você oferece como resposta um olhar penetrante, vazio de urgência e focado exclusivamente nos seus próprios horizontes de grandeza. Se ela lança flechas verbais com o intuito claro de testar o tamanho do seu orgulho ferido antes de virar as costas, você não se rebaixa ao nível de um adolescente trocando insultos na rua. Você a examina com a mesma apatia científica e impassível de um pesquisador analisando o comportamento errático de um fenômeno da natureza que está fora do seu controle e muito abaixo da sua preocupação primária. Essa postura de granito frente às oscilações de humor é a demonstração mais avassaladora e magnetizante de controle pessoal que um indivíduo pode projetar no mundo físico. A mulher que arquiteta um afastamento esperando encontrar um menino frágil no dia seguinte, pronto para ceder a qualquer exigência irracional, apenas para não ficar solitário, sofre um curto-circuito paralisante ao bater o rosto contra o paredão intransponível da sua dignidade inegociável. A quietude sepulcral de quem não se sente aterrorizado por caminhar sozinho carrega uma densidade que estilhaça qualquer joguinho superficial de conquista. Você tira das mãos dela o prêmio máximo que ela imaginava que já possuía, que era a chave da sua estabilidade psicológica. E durante esse processo denso, doloroso, mas profundamente transformador de aceitar o fim ou a distância sem flexionar os joelhos uma única vez, você derrete as suas ilusões românticas no fogo da realidade para blindar o seu espírito de forma definitiva. A retaliação mais destrutiva contra qualquer forma de desprezo ou ghosting moderno não está escondida em palavras de ódio digitadas em um teclado. A retribuição final e absoluta
é a sua escalada monstruosa em direção a uma vida de sucesso estrondoso, enquanto você avança a passos largos, sem jamais conceder o luxo de olhar pelo retrovisor. Se você está pronto para abraçar a rejeição como o degrau exato que o levará ao topo da sua força, comente inabalável. A fundação final de todo o respeito humano obedece a uma lei brutal e matemática que a sociedade moderna tenta esconder de você a todo custo, que é a lei inescapável da escassez. Você foi condicionado desde cedo a acreditar que o excesso de presença é a chave para forjar vínculos indestrutíveis. Você pensa que responder a uma mensagem no exato segundo em que ela chega, que estar com a agenda sempre livre para um encontro casual, ou que abandonar os seus próprios amigos e projetos para atender a um capricho dela, são provas incontestáveis de devoção. Mas o mundo real é implacável e funciona de forma diametralmente oposta. A abundância barata gera o desprezo imediato. O oxigênio que você respira agora mesmo é a substância mais vital para a sua sobrevivência biológica, mas você sequer percebe a existência dele até que alguém coloque as mãos no seu pescoço e comece a asfixiá-lo. Quando você se torna tão abundante e onipresente quanto o ar, quando a sua presença não exige nenhum tipo de esforço, de conquista ou de mérito para ser acessada, você perde completamente o seu peso específico no mundo. Você se torna um elemento invisível, algo que ela toma como garantido, um recurso inesgotável e, portanto, destituído de qualquer valor de mercado. O filósofo Sêneca alertou os cidadãos de Roma sobre o erro catastrófico de vivermos como se fôssemos donos da eternidade. Ele nos lembrou com a dureza de um golpe de espada que nós não recebemos uma vida curta, mas somos nós que a fazemos curta, desperdiçando os nossos dias com futilidades e entregando o nosso tempo nas mãos de pessoas que não o merecem. Cada minuto que você passa esperando ansioso, olhando para a tela do celular, cada final de semana que você deixa em aberto na esperança patética de que ela decida conceder a honra da própria companhia, é um fragmento irrepetível da sua própria mortalidade que está sendo jogado no ralo. E o pior crime nessa dinâmica não é o que ela faz com você, mas a mensagem subconsciente devastadora que você emite ao se colocar nessa posição de eterna sala de espera. Você está gritando em silêncio que os seus próprios objetivos, os seus sonhos de grandeza, o seu desenvolvimento físico e a construção do seu império não têm importância alguma. Se o seu tempo não vale absolutamente nada para você mesmo, por qual milagre da natureza ele passaria a ser valorizado por uma mulher que tem dezenas de outros homens orbitando ao redor dela, exatamente com a mesma postura submissa e descartável? Pense na arquitetura do comportamento masculino contemporâneo. O sujeito médio vive em estado de alerta máximo para servir. Se a garota estala os dedos, ele desmarca a academia. Se ela manda um sinal de fumaça, ele cancela o jantar com os velhos amigos sem pensar duas vezes. Ele vai se apagando lentamente, dissolvendo a própria identidade até se transformar em um mero apêndice da vida dela. E o desfecho dessa anulação voluntária é sempre uma tragédia previsível e humilhante. A atração despenca em queda livre. As mulheres são criaturas de instinto profundamente enraizado na busca por liderança e substância. Elas sentem uma repulsa natural por homens que não têm gravidade própria, homens que abandonam a guarda dos próprios castelos para montar acampamento na porta da vida de outra pessoa. Um homem sem propósito, que faz de uma mulher o único pilar da sua existência, é um fardo pesado demais para qualquer ser humano carregar. Ela não quer um fã incondicional ou um mordomo emocional pronto para atender os chamados dela a qualquer hora do dia ou da noite. Ela quer, secretamente e de forma instintiva, a frustração saudável de não conseguir monopolizar toda a sua atenção.
Ela quer o desafio instigante de ter que disputar o seu tempo valioso com a sua missão inabalável de vida. É o momento definitivo de você recolher os pedaços da sua dignidade manchada e retomar a posse da sua própria agenda. Reivindicar o seu tempo é o ato de rebelião mais magnético que você pode executar hoje. Quando você para de atuar como uma opção conveniente e começa a viver sob os seus próprios termos inflexíveis, o ecossistema ao seu redor sofre um choque térmico de realidade. Não se trata de uma manipulação infantil, de fingir que está ocupado para gerar um gatilho mental barato copiado da internet. Trata-se de construir uma vida real e tangível que seja tão interessante, tão densa e tão voltada para a grandeza pessoal que você genuinamente não tenha espaço na agenda para joguinhos de ego e demoras calculadas. Se ela sugere um encontro na sexta-feira à noite e você tem um compromisso sagrado com os seus negócios ou com a sua disciplina física, você olha friamente para o fato e diz não. Sem desculpas trêmulas, sem textos imensos tentando suavizar a resposta. Você simplesmente não pode e ponto final. E nesse exato milissegundo de indisponibilidade real e justificada, você deixa de ser o plano reserva empoeirado na gaveta e passa a ser o troféu que ela percebe que precisa suar e investir energia para conquistar. A escassez verdadeira gera uma demanda avassaladora e incontrolável. A jornada final, para deixar de ser a opção descartável e se tornar a prioridade absoluta, não envolve mudar a sua essência para agradar a visão de mundo dela. Envolve sim a lapidação violenta e solitária de quem você nasceu para ser. O estoicismo não é um escudo covarde para você se esconder das decepções do mundo. É a espada pesada que você empunha com as duas mãos para cortar as amarras da dependência emocional que o escravizaram até agora. Quando você domina as próprias reações de forma magistral, quando o silêncio denso se torna a sua melhor e mais letal resposta diante da falta de reciprocidade, quando você para de reagir aos testes superficiais como uma marionete previsível e foca exclusivamente em forjar um caráter de aço temperado, você transcende o pântano da mediocridade. Você não precisa mais implorar por um espaço apertado na vida de ninguém, porque o seu próprio império se torna tão vasto, iluminado, e a sua aura de controle se torna tão imponente que as pessoas é que vão lutar com unhas e dentes pelo privilégio de poder caminhar ao seu lado. O poder real, absoluto e duradouro sempre pertenceu àquele que precisa menos do outro. Pare de entregar a sua paz de espírito e a sua energia vital em bandejas de prata para quem só quer usar você como combustível para o próprio ego. Levante a cabeça, assuma o comando do leme com mãos firmes no meio dessa tempestade barulhenta e lembre-se todos os dias de que a sua vida é a única e verdadeira obra de arte que você tem a obrigação moral de terminar com excelência. Junte-se aos fortes aqui no Estoico Cru.